Na cidade de Surubim, no agreste de Pernambuco, a morte de Ronier Roger, jovem de 22 anos, membro da Assembleia de Deus e atleta de karatê da seleção pernambucana, causou profunda comoção entre familiares, amigos, colegas de igreja e companheiros do esporte. Ele atentou contra a própria vida, deixando em choque todos aqueles que conviviam de perto com sua rotina de dedicação à fé e ao esporte. A perda repentina gerou mobilização comunitária e trouxe novamente ao debate público a necessidade de atenção à saúde mental, especialmente entre jovens e dentro de ambientes religiosos, onde muitas vezes a dor emocional não é facilmente percebida. Ronier Roger era descrito como um jovem alegre, comunicativo e muito presente nas atividades da Assembleia de Deus, igreja na qual atuava de forma constante, pregando, participando de cultos e auxiliando em eventos da comunidade. Sua participação ativa lhe rendia reconhecimento como alguém que buscava incentivar outras pessoas com mensagens de fé. Entretanto, segundo relatos de familiares e pessoas próximas, ele vivia um sofrimento silencioso, sem dar sinais claros que pudessem indicar o quadro de depressão que enfrentava. Além da atuação religiosa, Roger conciliava sua rotina com o esporte. Atleta de karatê, ele integrava a seleção pernambucana e acumulava títulos que representavam não apenas a cidade de Surubim, mas também o estado em competições nacionais. Treinava na Academia Pegasus sob a orientação do sensei Dito e era considerado uma das promessas do karatê pernambucano. Companheiros de treino relataram que ele demonstrava disciplina exemplar, dedicação intensa e respeito, características fundamentais para quem buscava se destacar em uma modalidade que exige não apenas preparo físico, mas também controle emocional e espiritual. Após a confirmação da morte, a Federação Pernambucana de Karatê, FPAK, divulgou nota oficial em que lamentou profundamente a perda. Com imenso pesar, nos despedimos do atleta da seleção pernambucana, Ronier Roger, um guerreiro dentro e fora dos tatames que deixa um legado de determinação, amizade e respeito. Ronier Roger foi um atleta que trouxe diversos títulos para Pernambuco através da seleção pernambucana e para sua cidade Surubim junto à Academia Pegasus do sensei Dito. Muitos momentos de alegrias e conquistas foram vivenciados por esse grande atleta e que já era uma grande promessa para o karatê pernambucano, informou a entidade. A nota foi compartilhada em páginas oficiais e em perfis de atletas e técnicos, recebendo centenas de mensagens de solidariedade. O falecimento do jovem também repercutiu na Assembleia de Deus local, onde pastores e líderes religiosos se manifestaram. Cultos especiais foram organizados em memória de Roger, reunindo membros da comunidade evangélica de Surubim e cidades vizinhas. A despedida foi marcada por homenagens, orações e cânticos, reunindo fiéis e amigos em um ambiente de comoção. A igreja destacou a necessidade de fortalecer o apoio emocional e espiritual aos jovens que enfrentam dificuldades, reforçando a mensagem de que a depressão é uma doença que precisa ser tratada com atenção e seriedade. A depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, atinge mais de 280 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, as estimativas indicam que cerca de 11,5 milhões de pessoas convivem com a doença, o que coloca o país entre os mais afetados na América Latina. Entre os jovens, a condição tem se tornado cada vez mais preocupante. Dados do Ministério da Saúde apontam que o suicídio é a quarta principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito, violência interpessoal e doenças relacionadas à gravidez. Especialistas em saúde mental explicam que a depressão pode se manifestar de forma silenciosa, como aparentemente aconteceu com Roger. Nem sempre os sintomas são perceptíveis a familiares ou amigos, o que torna fundamental a existência de redes de apoio e acompanhamento psicológico. Entre os sinais mais comuns estão tristeza persistente, perda de interesse por atividades antes prazerosas, alterações de sono e apetite, fadiga, sentimentos de inutilidade ou culpa e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. Entretanto, esses sinais podem ser sutis ou até mesmo mascarados por comportamentos de aparente normalidade, como relatado no caso do jovem de Surubim. A ligação entre fé e saúde mental também foi tema levantado após a tragédia. Embora a religião seja considerada por especialistas uma rede de apoio emocional, em alguns casos pode haver barreiras culturais ou espirituais que dificultem a busca por ajuda profissional.
Pesquisas acadêmicas realizadas no Brasil apontam que em ambientes religiosos, muitas vezes, a depressão é interpretada como fraqueza espiritual, falta de fé ou influência externa, o que pode retardar o diagnóstico e o tratamento adequados. A morte de Roger trouxe à tona a discussão sobre a necessidade de igrejas e líderes religiosos estarem atentos à realidade da depressão, incentivando os fiéis a procurarem apoio médico e psicológico quando necessário, sem que isso seja visto como ausência de fé. No âmbito esportivo, o caso também gerou debate sobre a pressão enfrentada por atletas, mesmo em níveis regionais. A rotina de treinamentos, competições e expectativas podem contribuir para o aumento do estresse e de quadros de ansiedade. Embora o esporte seja reconhecido como ferramenta de inclusão social e promoção da saúde, estudos mostram que atletas também estão suscetíveis a transtornos emocionais, especialmente quando enfrentam cobranças externas ou dificuldades em conciliar carreira esportiva com outras áreas da vida. A morte de Roger chamou a atenção para a necessidade de acompanhamento psicológico contínuo em projetos esportivos, independentemente do nível de competição. Na cidade de Surubim, a comunidade se uniu em manifestações de apoio à família. Vizinhos, amigos e colegas organizaram correntes de oração e homenagens em redes sociais. Fotografias e vídeos de Roger em treinos, cultos e competições foram compartilhados, acompanhados de mensagens de despedida e de lembranças sobre a sua personalidade. Muitos destacaram o sorriso constante do jovem, a disposição para ajudar e a capacidade de motivar os outros, características que marcavam sua presença tanto na igreja quanto nos tatames. O sepultamento foi marcado por forte comoção. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo que percorreu ruas de Surubim até o cemitério local. Durante a cerimônia, discursos emocionados relembraram a trajetória do jovem e a importância de manter viva sua memória. No ambiente esportivo, colegas de karatê prestaram homenagens utilizando faixas e uniformes que representavam a seleção estadual. Já no campo religioso, mensagens destacaram a importância de unir fé e ciência no cuidado com a saúde mental. Pastores destacaram que a espiritualidade pode ser um suporte importante, mas que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é fundamental para tratar a depressão de forma adequada. Esse discurso foi bem recebido por especialistas que defendem a integração entre diferentes formas de apoio. No âmbito esportivo, técnicos e dirigentes reforçaram a relevância de incluir acompanhamento psicológico no treinamento de atletas. Em competições recentes, o tema tem ganhado destaque internacional, especialmente após declarações de grandes nomes do esporte mundial, como a ginasta Simone Biles e a tenista Naomi Osaka, que revelaram enfrentar dificuldades emocionais em meio à pressão das competições. A morte de Roger em Surubim reitera que o problema não se limita a atletas de elite, mas também atinge jovens em formação que muitas vezes conciliam esporte, estudos e vida comunitária. O caso trouxe ainda reflexões sobre a necessidade de políticas públicas locais que integrem esporte, religião e saúde em prol da juventude. Surubim, cidade com cerca de 67 mil habitantes, tem tradição em atividades culturais e esportivas, mas especialistas apontam que ainda há carência de políticas específicas voltadas à saúde mental. A perda de um jovem que se destacava nesses setores acendeu discussões sobre como o município pode investir em programas preventivos. Amigos mais próximos de Roger relataram que, apesar da rotina intensa, ele demonstrava sempre preocupação em motivar outras pessoas. Seus discursos na igreja eram voltados para a fé e a esperança, e nos treinos de karatê costumava incentivar colegas a não desistirem diante das dificuldades. Essas lembranças, para muitos, tornam ainda mais difícil compreender a dimensão da dor silenciosa que carregava. A trajetória interrompida de Ronier Roger em Surubim passa a ser lembrada não apenas como uma perda irreparável para a comunidade, mas como um marco que ressalta a urgência do debate sobre saúde mental. Sua vida, marcada pela fé, disciplina esportiva e alegria no convívio social, agora também se transforma em símbolo de alerta para que outras histórias semelhantes possam ser evitadas.